o empresário, eu atendo muitos empresários durante o dia a dia ali, e eu vejo que muitas vezes o empreendedor não se cuida muito, assim, ou só vai buscar um apoio médico ali quando já está com alguma doença, ou já está sentindo alguns sintomas mais agravados ali do estado atual dele, porque tem aquela, tô corrido, deixa para depois, e acaba às vezes focando muito no profissional e pouco no pessoal ali, na saúde, no bem-estar. E aí, entender como você... quais são as ferramentas ou algum tipo de tratamento que esse profissional pode trazer para ter mais performance, mais resultado, para melhorar a questão, algumas coisas que você trouxe aqui que a maioria dos empresários sente, né? Cansaço, estresse, dores, insônia. Então, assim, o que você pode compartilhar nesse aspecto aqui? Tá, vamos lá. Vamos começar a falar, a segmentar né, o grupo de empresários que é o seu público-alvo, né? Existe um grupo que eles realmente não procuram, né, o tratamento de primeiro momento. Muitas das vezes a esposa passou, alguém passou, e a esposa trai, eles vêm até meio, às vezes, né, nervoso, porque não pode perder o horário, e a consulta é uma consulta demorada, o tratamento não é um tratamento que é rápido, né? A gente gasta tempo lá, né? Então não é incomum eles virem até meio bravos ou meio apressados no primeiro momento, até que eles consigam realmente entender o que é a proposta, né? A gente vê muito isso, principalmente em empresa que é mais familiar, ou quando toda a empresa é focada, né, as grandes decisões de uma pessoa só, né? Tem um grupo de empresários ou de chefes de departamento que eles vêm também quando eles estão passando algum processo específico, né? Então, às vezes até o superior, alguém que já passou comigo, que acaba indicando. Então, ele tem que fazer uma fusão, ele tem que fazer um processo de venda, ele vai mudar de empresa, ele vai fazer um grande projeto, e ele tem que trabalhar numa carga de trabalho, de coisas diferente do que é a rotina dele, diferente do que é o preconizado, né? Então, do mesmo modo como você treina um atleta a fazer uma corrida de uma distância maior, então, a gente estava comentando antes, né? Uma corrida, quão saudável é, né? Existe uma curva em U, que é uma curva que ele vai falar que eu vou começando a correr, eu vou ganhando saúde, até que eu passo ali uma barreira de 10, 12, 15 quilômetros ali para frente, quanto mais eu corro, pior é para a minha saúde, né? Grandes distâncias não é uma coisa saudável. Trabalho é a mesma coisa, a gente tem uma carga horária que, dependendo do tanto que você é exigido, do nível de responsabilidade que você tem, qualidade do seu sono, alimentação, isso não é saudável mais. Perfeito. Mas não adianta você falar para a pessoa que, olha, você não pode trabalhar tanto. Rodrigo, você não está entendendo. Eu preciso até dezembro. Eu preciso até o ano que vem. Entendeu? Eu tenho que pagar alguma coisa. Eu tenho que fazer essa venda. Então, existem situações, né? E a gente vai entender a necessidade do paciente, que aquele período é uma necessidade sobre-humana. A gente passou muito isso no Covid, entendeu? O paciente chegava lá e falava, estou com Covid, eu não posso parar. O Covid é uma coisa que é debilitante, a gente fazia um certo repouso, mas o mais rápido possível colocava ele de volta ativa. Então, nesses pacientes, a gente vai fazer alguma coisa focada para dar um amparo e o sustento para que ele consiga fazer o que ele precisa naquele tempo que ele tem que fazer. Legal. Né? Então, isso também é uma outra situação. Uma outra situação que vem cada vez mais frequente, né? Eu fiz até o meu outro podcast, foi falando sobre o burnout, também foi um grupo empresarial que me convidou. E o burnout é interessante, né? Ele tem uma... Aquela Isabela foi uma coisa que é interessante e é muito bem isso. A gente não tem burnout quando a gente não gosta do que a gente faz. Você não vai ver uma pessoa que trabalha, termina o serviço dela às 6 da tarde e tá pé da vida com o trabalho dela, ela não vai levar trabalho para casa, ela não vai estudar alguma coisa a mais, ela não vai ter tanto burnout. Ela não se sobrecarrega ela tanto. vai ter raiva, ela vai ter angústia, ela vai ter dor de estômago, mas o burnout mesmo, a fadiga hormonal pelo excesso do foco e da atenção, ela não vai ter. Então, quem gosta muito do que faz, quem faz aquilo com muito prazer, geralmente são os candidatos a terem esse tipo de fadiga e de burnout. Legal. Porque fazem demais. Não tem tempo de descanso, não tem tempo de se recarregar as baterias. Então, este paciente, ele é um paciente que chega assim. A esposa, os filhos,
alguém próximo, olha, ele bugou, né? Ele agora apagou. Ele já não consegue mais raciocinar direito, ele começou a chorar, ele não quer sair de casa. Ou seja, ele chegou no estado de cansaço, de uma fadiga aí. E interessante que assim, né? Já que nós estamos viajando, como é que o pessoal motiva um cara desse? Você tem tudo que você quer, olha o que você já fez, entendeu? Como se o burnout fosse uma ingratidão, entendeu? E não é um cansaço, entendeu? É um cansaço. Caramba, que legal. Eu nunca pensei nesse aspecto, então... por gostar tanto, a pessoa coloca um foco ali demasiado e não consegue ter esse momento para recarregar. Mas é um negócio que, assim, uma dúvida mesmo. Eu consigo corrigir, me recuperar e depois eu tenho probabilidade de voltar a ter o burnout? Ou não? Ele é algo que eu vou ter que... Tipo uma depressão que eu vou ter que trabalhar sempre para não voltar ao estágio atual. Como é que é? Vamos lá, tá? Vamos pensar assim. O que leva uma pessoa... quais são os estágios para você chegar no burnout, tá? Quais são os estágios que a gente fala de um hiperuso da sua glândula adrenal? A glândula adrenal, ela produz uma série de hormônios, ela está ali situada um pouco acima do rim. 3 glândulas comandam muito nosso ritmo biológico circadiano. Tireoide, pâncreas e adrenal, tá? É esse eixo, esses 3 eixos comandam os nossos hormônios sexuais. Então vamos falar um pouco da adrenal. Então digamos que você... antes de mais nada, a gente entende que a gente somos homo sapiens, somos seres humanos pensantes, mas nossa mente ela é acoplada numa biologia de um mamífero. Tá? Então vamos dizer que a gente se depara com um perigo, com um leão, tá? E um leão olha para mim, e naquele momento a gente começa a desencadear os nossos mecanismos de fuga e luta. A gente vai correr, a gente vai fugir, a gente vai lutar, a gente vai fazer alguma coisa. E ninguém fica tanto tempo assim de olho no leão, ou você corre ou você morre. Sim, certo? Perfeito. Então, na primeira fase, a gente tem uma hiperativação de adrenal. A gente consegue trabalhar muito, a gente não precisa comer tanto, o nosso sono é mais reduzido, mas a produtividade se mantém. Então, tem pessoas que estão nessa fase há anos e se gabam por isso, entendeu? Sim. E chega lá e fala, não preciso comer, não preciso correr, blá, blá, blá. E não preciso dormir, eu não preciso de férias. Eu vivi máquina, né? Eu vivi num período desse por muitos anos da minha vida. Sim. Me orgulhava de trabalhar todos os sábados, me orgulhava de minhas férias ser muito reduzida. E a gente não só é induzido, como a gente é parabenizado quando faz isso. Nossa, olha o fulano, trabalha tão bem. Performance, incansável, né? Uma máquina, né? E a gente pode viver nesse período muito tempo. Tá? Tem pessoas que ficam dias, meses, mas tem gente que fica muito tempo. Uma fase 2, quando você já começa a dar sinais que a glândula começa a entrar em estado de um cansaço, né? A gente evita atualmente às vezes falar em fadiga, porque, né? Mas é um estado onde ela não consegue manter a demanda hormonal da adrenal. A gente tem o que a gente chama de fase 2. A gente tem uma hiperativação de manhã e ela vai descendo a atividade à tarde. A gente consegue monitorar isso fazendo exame de cortisol. Mas o cortisol tem que ser o cortisol salivar, não adianta fazer salivar o sangue, tá? Porque o cortisol sangue ele mede o pool do dia inteiro, então tem que ser na saliva de hora em hora, né? Cedo, tarde à noite. A fase 2, então, é aquela pessoa que chega assim e fala assim, nossa, eu acordo pilhado, hoje o dia vai ser fantástico. E depois chega à noite, depois da noite a energia tá caindo, eu tô acabado, 6 da tarde eu tô acabado. Então ela acorda de manhã achando que ela vai trabalhar e vai no happy hour, tá? E chega 4 da tarde, ela não quer fazer mais nada, tá? Como se fosse um animal. E a glândula adrenal, ela comandaria mecanismos de caça. Então é como se fosse um animal que no primeiro momento sai para caçar, está muito focado, ele quer pegar a caça. E depois de um tempo que ele não pega, ele começa a fazer assim. A maior parte da nossa caça está no período da manhã. Vamos concentrar nossa energia de manhã. Não consegui caçar, não comemorei, não fiquei feliz, não sobrevivi, me desliga de tarde. Caramba, que legal. Quando isso continua, quando esse processo continua indo adiante, tá? E eu não consigo fazer o quê? Caçar, ter a concretude do meu trabalho, comemorar e descansar, a gente parte para uma fase 3 da coisa, tá? Onde a gente tem uma ativação de manhã ruim, a pessoa não consegue sair da cama com jeito, tem que tomar litros e litros de café, e chega à noite eu estou desperto, eu não consigo dormir. Eu fico o dia inteiro pensando na hora que eu vou dormir, quando chega à noite eu não durmo por nada.
o seu organismo está pensando assim, vamos tentar caçar os bichinhos da noite. E aí talvez que venha insônia Insônia, sono picado. Se você acordar uma vez à noite para fazer um pipizinho, não vai. Mas se você acordando mais que 2, 3 vezes, né? E se isso continua, se você continua tentando sair para caçar e não caçando, você entra na fase 4, que é a prostração total, né? Que a sua energia cai durante todo momento, cedo, tarde à noite. Você entra numa falência dessa situação adrenal e você entra num cansaço, como se o mamífero quisesse deitar e esperar quando, sei lá, vem as novas zebras aí na savana. E se isso continua mais um pouco, a gente tem 2 caminhos, tá? Ou a gente vai para as alterações do estado do humor, angústia, ansiedade, melancolia, tristeza, depressão. Isso que eu ia perguntar mesmo, porque isso geraria já, né? Ou a gente vai para as crises de pânico. Então, eu estou lá deitado, ou estou num lugar trabalhando, de repente a adrenal dá uma acordada e de uma vez ela joga adrenalina, taquicardia, vontade de morrer, vontade de fugir. É como se você tivesse um animal ferido que precisava sair dali de qualquer jeito. Entendi. Nesta fase, tanto nas crises de pânico quanto na alteração do estado do humor, a gente já está num burnout, a gente está no estado de fadiga, né? Porque aí vem a parte psicológica também, não vem? Tipo assim, talvez a autocobrança de, tipo, a mente falando produz e o corpo, tipo... Você não consegue produzir mais, entendeu? É aquela frustração, né? Do atleta que às vezes chega e ele fala assim, mas no ano passado eu corri tal prova e fiz tanto de tempo e agora não consigo mais, né? Perfeito. Fala, tá bom, então você vai diminuir um pouco do treino, a gente vai repor suas vitaminas, colocar teus hormônios no lugar, vamos acertar a sua alimentação, né? E em pouco tempo ele consegue resultado de novo, entendeu? Não é treinando mais, muitas das vezes. Não é um esforço aquele de desgastar, né? E aí, aquela questão de ajuste. Fazendo essa analogia, mas agora eu não consigo produzir o que eu produzi, então vou trabalhar mais horas, entendeu? Uma outra forma de se entender, imagina que você tem um cavalo de raça, tá? E aquele cavalo de raça, todo domingo ele ganha um grande prêmio. E você tem a felicidade, todo domingo você vai lá, ele corre e você ganha o prêmio dele. E aí você começa a ficar um pouco mais ambicioso, o pessoal começa a falar, mas seu cavalo é muito bom, põe ele para correr também quarta-feira. E agora ele corre quarta e corre domingo. E aí depois você aumenta, ele corre segunda, quarta e domingo. E aí depois ele corre segunda, terça, quarta, domingo. Já não ganhou terça, já não ganha todo domingo. Só que você acostumou a ter aquela produtividade, então você põe para correr sexta-feira também. Aí chega uma hora que já não ganha segunda, não ganha terça, quarta não ganha, quinta machuca, e já não ganha mais nada, e você faz o quê? Você bate no cavalo, você judia do animal, mas o animal ele está acima do limite, ele não tem um período de recuperação. Perfeito. A nossa mente é assim também. Nós temos um período que a gente aprende, e tem que ter um período de um deload para a gente poder recuperar e para a gente poder interiorizar, né, de aprofundar essas situações aprendidas, né? E a grande dificuldade é essa, ter sabedoria em peraí, vou me cuidar um pouco. Até que ponto vai, né?